Romanos capítulo 16, versículos 25 até o 27. Hoje nós terminamos aqui o nosso livro de Romanos e terminamos num tom altíssimo, num tom muito profético, muito forte, muito de exaltação, o que a gente chama de uma doxologia, uma declaração de quem Deus é, do que Ele faz, da glória de Deus. Paulo está encerrando essa carta. Semana passada eu falei um pouquinho sobre a necessidade da gente não se apegar somente a partidos ou a homens, mas se apegar especialmente a princípios e a pessoa de Jesus, princípios que a gente encontra na Escritura. E naquilo que os princípios que a gente encontra na Escritura conferem com a realidade que a gente está vivendo ou com a realidade que está sendo proposta para nós, seja lá por quem for, por partido, por homem, por líder, por igreja, por amigos, por pessoas, esse deve ser o padrão das nossas escolhas, esse deve ser o norte, esse deve ser o metro, aquilo que determina se vamos numa certa direção ou se não vamos. E não a conversa boa, ou a conversa bajuladora, ou a conversa mole de pessoas que querem simplesmente a nossa aliança para os seus próprios projetos pessoais. Muitas pessoas não conseguiram entender isso, acharam que eu estava falando que a gente não devia ter convicções e não devia ter escolhas. Não falei nada disso, ao contrário. Sou convicto de que nós temos que ter todas essas escolhas, porque enquanto Jesus não vem, é nossa responsabilidade ser a mão, os pés, a voz, os olhos, a pessoa de Jesus nessa terra. Essa é a nossa tarefa, tá bom? Mas não tem importância, vamos em frente, porque o importante é o que está aqui para ele dizer, porque ele começa assim, versículo 25: aquele que é capaz de encher as suas vidas de vigor, de acordo com o meu evangelho. Ele começa dando uma exaltação a Deus, dizendo assim: Deus é aquele que é capaz de encher as vidas de vocês, as nossas vidas, de vigor, de acordo com o meu evangelho e a proclamação que faço de Jesus, o Messias. Então, quando a gente está numa situação como está agora, né, dividido, complicado, cheio de injustiça, cheio de coisas que você fala assim, precisa mudar, precisa haver mudança, não pode continuar dessa maneira. Quando nós estamos em situações como essa, em situações de crise, é nesse momento que nós precisamos desta promessa, em que ele diz assim que Deus, ele está exaltando a Deus, mas ele está dizendo assim: deixa eu primeiro dizer quem Deus é, para depois dizer por que eu estou exaltando. Ele é aquele que enche as suas vidas de vigor. Então eu queria falar isso porque quantas pessoas e quantas situações eu tenho visto em que o pessoal está desanimado, a pessoa perdeu a fé, perdeu a esperança, e eu preciso de retornar a esse vigor. Vigor significa força interior, significa capacidade de fazer as coisas. Vigor tem a ver com aquilo que eu sou capaz de fazer, com a minha atividade, com atividade inclusive física, mas não só física, mental, espiritual. Quer dizer, vigor mental, vigor espiritual, vigor físico significa a pessoa está apta a trabalhar, ela pode fazer alguma coisa. E ele está dizendo assim: Deus é capaz de encher a vida de vocês de vigor, conforme o evangelho que ele tem anunciado e a proclamação que eu faço de Jesus o Messias. Paulo falando aqui. Então, é pela proclamação que nós entendemos que Deus pode nos encher de vigor, a partir da revelação do mistério mantido em segredo em gerações passadas, mas revelado agora por meio das escrituras proféticas. Então ele está dizendo assim: como que Deus vai nos encher de vigor? Ele vai nos encher de vigor pela palavra profética que revela os mistérios de Deus. Aí você fala assim: mas o que é isso, né? Com o mistério? Que mistério? Do que ele está falando, né? O que ele quer dizer aqui é que quando nós entendemos as revelações de Deus para nós, a partir das Escrituras, a partir da palavra profética que já foi declarada antes de Jesus chegar, ou antes de Paulo escrever qualquer outra coisa, quando essas profecias se tornam claras, porque elas eram profecias que falavam de uma coisa encoberta, de uma coisa que ainda estava por chegar, e muitas vezes eram como sombras, elas não tinham a clareza que hoje elas podem ter. Ele está dizendo aqui que o Evangelho esclarece a profecia. A revelação de Jesus traz claridade a toda a profecia.
Jesus é o espírito da profecia. Jesus é quem está por trás de toda a profecia. A revelação de Jesus é a clareza de toda a palavra profética. Se a palavra profética é de fato de Deus, ela vai revelar, de uma maneira ou de outra, Jesus, a pessoa de Jesus. O mistério que estava oculto a outras gerações. O que ele está dizendo é que anteriormente, antes de chegar o Messias, antes da revelação do Messias, as pessoas não entendiam com clareza que mistério é esse. E eu queria dizer, eu pensei um pouquinho sobre isso, porque tem tantos lugares no Novo Testamento que usa essa palavra mistério. Mistério não quer dizer assim uma coisa misteriosa, uma coisa que ninguém pode entender. Significa simplesmente uma coisa que estava oculta e que agora está sendo revelado. Um mistério porque ele não estava claro antes e agora ele está se clareando. 7 mistérios eu pensei aqui, só para você pensar, só para deixar como alguma coisa para você depois desenvolver. O mistério da graça, que nós somos salvos, que ele está declarando aqui no livro inteiro de Romanos. Nós somos salvos pela bondade de Deus e não pelas nossas obras, não por aquilo que nós podemos fazer, não pelos nossos atos religiosos, mas pela bondade de Deus em nos ver através de Jesus Cristo. O mistério da nossa nova identidade, de que a partir da graça nós podemos nos tornar filhos e filhas de Deus, como ele também fala aqui em Romanos, que ele diz que é pela graça, que nós, pelo Espírito Santo, que é o que o mistério nos dá, a habitação do Espírito em nós, nos traz uma nova identidade. Com a nossa nova identidade, nós não apenas entendemos que nós somos filhos e filhas de Deus, porque tem muita gente que se acha ou pensa, ou diz assim, né? Afinal de contas, todo mundo não é filho de Deus? E num certo sentido porque é criatura de Deus. Mas no sentido de ter o Espírito Santo morando dentro dele, ser uma pessoa que reconhece a voz de Deus, isso é uma nova identidade. E Paulo diz que nós temos essa nova identidade. Mistério. O mistério da unidade. A unidade que ele diz assim, já não existe mais, por conta da graça e por conta do Evangelho, capítulo 2 do livro de Efésios, não existe mais a diferença ou a divisão entre judeu e grego, entre judeu e gentil, entre judeu e não judeu. Deus não é mais apenas o Deus de um povo específico, ele é judeu, como sempre prometeu aos judeus que eles seriam uma bênção para todas as nações da terra. Deus é o Deus de toda a terra. E essa unidade, ele vai quebrar a separação que havia, já quebrou, em Jesus, entre judeus e não judeus, e vai fazer dos dois uma só pessoa, um só organismo, um só corpo. Da universalidade, Apocalipse capítulo 7 diz assim, que por conta dessa unidade, não apenas judeus e gentios, mas judeus e todas as nações da terra. Apocalipse revela que um dia todas as nações da terra vão estar ao redor do trono e do Cordeiro. Esse é o número 4. Número 5, o mistério da noiva, da igreja. Ou seja, que essas coisas todas têm a ver com a noiva de Jesus. A noiva de Jesus não é uma pessoa, mas é uma comunidade. E o mistério das bodas da noiva, porque se existe uma noiva e um noivo é porque vai haver um casamento. O outro mistério é o mistério do casamento. Ele diz assim, o casamento está para acontecer. Já aconteceu num certo sentido, mas ainda está para acontecer num outro sentido. E nesse sentido, o mistério é que a noiva está sendo embelezada para as bodas, embelezada para o dia do casamento. Isso quer dizer o seguinte, eu sei, eu estou consciente, eu sou parte, e não estou falando da noiva aqui, por favor não me entenda mal, não falo da igreja como se eu estivesse fora da igreja. Eu também sou parte desta mesma entidade, eu sou parte da igreja de Jesus. Então, estou falando da noiva como quem fala de si mesmo. Eu sei que a noiva está muito feinha no momento, muito dividida, muito quebrada, muito desgastada, muito corrompida em muitas coisas, muito aflita e que precisa haver essa restauração. E o que ele diz é que essa restauração vai acontecer, que quando a noiva for entregue ao noivo, ela vai estar linda, vai estar perfeita, vai estar... Ele fala disso no livro de Apocalipse também como se fosse uma cidade.
a Nova Jerusalém, uma cidade. Ele diz, essa cidade é a comunidade, é a noiva. Então a noiva e a cidade são a mesma coisa. Então o último mistério seria o mistério da cidade de Deus, que indica não apenas que vai haver esse casamento, mas que esse casamento estabelece na terra o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus. Então haverá só um povo e um só Deus, e o Senhor reinará sobre todos, sobre toda a terra. Muito bem, então essa esperança, esse mistério, todos esses mistérios que o Evangelho nos declara, que a graça nos ensina, é que nos enchem de esperança, nos enchem de vigor. E ele diz assim, segundo estas palavras proféticas, segundo as ordens que foram dadas pelo próprio Deus e que nos levam à obediência da fé. Mistério esse que foi revelado a todos os gentios. Aí ele termina com esta palavra, ao único Deus sábio, por meio de Jesus, o Messias, a ele seja a glória no tempo e na eternidade. Então não se aflija com as coisas apenas do tempo presente, porque Deus é Deus do tempo e é Deus da eternidade. Veja a história como quem vê da frente para trás, não como quem está apenas preso aqui pensando o que será o futuro, o que será o futuro do nosso país. Olhe como quem diz assim, eu já sei qual é o futuro do mundo, eu sei para onde Deus está levando a história. E a partir deste lugar eu olho para trás e vejo a minha circunstância. Tá bom? Boa semana, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo teu carinho aqui no livro de Romanos.